criar esse hábito de leitura bíblica, né? E graças a Deus, irmãos, os últimos tópicos de ensinamento que estão vindo para nós, né? Estão sendo muito instrutivos nessa parte. Nós notamos como Deus ele tem abençoado, como Deus tem dado luz para os servos de Deus que presidem sobre nós, né? Os irmãos anciãos, o ministério em geral, né? Como que eles têm incentivado nós a aprendermos a respeito da Escritura, né? Inclusive, quem já teve a leitura do tópico, né, desse ano, né, da reunião geral de ensinamento que teve esse ano, pôde ver como que o ministério está preocupado com que a Irmandade aprenda, sim, a respeito da Escritura, né? E como nós falamos desde o começo, o que nós queremos fazer aqui não é um conhecimento teológico, um conhecimento para debater, um conhecimento para isso e para aquilo, não. Nós queremos fazer um conhecimento que seja básico, um conhecimento sólido, para que a Irmandade tenha essa particularidade, essa intimidade com as Escrituras Sagradas. E por meio do conhecimento da Escritura, nós podemos nos relacionar melhor com Deus, né? Nós fizemos aquele exemplo, né, a respeito de um manual, né? Quando a gente tem um manual de um objeto qualquer, um eletrodoméstico, né, por exemplo, nós queremos ler para saber como manusear ele melhor, né? Da mesma forma, a nossa vida espiritual também deve ser regida por esse manual aqui, que é a Escritura Sagrada, irmãos. E a última Assembleia Geral, né? Reunião Geral de Ensinamento, então foi falado sobre isso, né? Que não sobre o termo estudo. A gente percebe que a Irmandade tem muita relutância no que é estudo, irmãos, e nessa última reunião, louvado seja Deus, foi esclarecido, né? Que para a Irmandade não ficar tendo esse tipo de receio do que é estudo, do que é examinar. Irmãos, estudo é aquilo que nós fazemos para obter um entendimento, né? Assim como na escola nós estudamos para aprender a ler e a escrever, né? É tudo aquilo que nós nos aplicamos a aprender, né? Então, o estudo da Bíblia é quando a gente se aplica para poder aprender a respeito da Escritura. Nós lemos, relemos, meditamos, né? Comparamos um texto com o outro. Tudo isso enriquece. E examinar a Bíblia vai mais além ainda, né, irmãos? Vai mais além, porque se um médico chega para o irmão ou para a irmã e fala assim, olha, nós vamos ter que examinar isso, né? Nós vamos ter que examinar e ver o que o irmão tem, né? O que é essa dor que a irmã tem, né? Esse examinar vai necessitar de algo mais meticuloso ainda, de algo mais a fundo, né? Talvez exames ali de sangue, exames próprios para o coração, para algum membro do corpo, né? Alguma particularidade ali interna do corpo. Então, vai ser algo mais a fundo ainda que o médico vai analisar ali, nesse sentido de examinar o que é a causa daquela dor, né? Por exemplo, né? Dando um exemplo aí. Então, examinar a Escritura, quando a Bíblia fala para nós examinarmos, é justamente isso. Às vezes é até mais do que nós estudarmos, né, irmão? E a Bíblia ela deixa bem clara, falando sobre nós examinarmos a Escritura. E Jesus, como foi dito no primeiro encontro bíblico que nós tivemos, né, que nós lemos lá em Mateus 22, inclusive é o que está no tópico desse ano, né? Os irmãos vão ouvir nas suas comuns congregações, ler esse tópico, né? Em que fala que o Senhor Jesus ele deixou bem claro, né? Que errava aquele que não conhecia nem a Escritura e nem o poder de Deus, né? Então nós devemos conhecer esses dois lados, né? Devemos conhecer o poder de Deus que se manifesta no meio da igreja, por meio dos dons, né? Por meio do Espírito Santo, e também devemos conhecer a Escritura, né? Então, dito isso, irmãos, nós vamos dar início aí. Antes de dar início, irmãos, eu vou compartilhar aqui um slide, e aí os irmãos
Deixa eu abrir aqui, irmãos. Esse slide aqui é que semana passada foi feita uma pergunta a respeito da alma. Talvez os irmãos que estavam presentes, né, na semana passada, vai ver ali a respeito dessa parte aí, né, irmãos? Os irmãos... A irmã Elisângela, tá dando para ver aí o slide? Sim, a irmã Andressa, irmão. A irmã Andressa. Perdoa, minha irmã. Então, os irmãos estão vendo aqui... Aqui, irmãos, eu fiz questão de trazer hoje, porque para que a Irmandade veja, né, que nós não estamos falando algo assim de nós, né, fora da comunhão que nós temos dentro da igreja. Eu trouxe aqui um ensinamento, um tópico de ensinamento. Então ele foi dado na reunião de 4/3 aqui, né, irmãos? Eu estou grifando aqui. Então foi na reunião do dia 4/3 desse ano nosso de 2025. Então é algo recente, mas não é um ensinamento recente, é um ensinamento antigo que já tinha, né, no meio dos tópicos de ensinamento que são dados para a Irmandade. Eu vou falar aqui sobre o tópico 3, irmãos. O tópico 3, que é esse ensinamento que foi dado, diz assim: imortalidade da alma. E aí, entre aspas, entre parênteses, espírito, né? E aí fala consideração sobre o tópico 43 de 1980. Né? Então já é antigo, já vem lá um ensinamento de 1980. Se nós pegarmos lá esse ensinamento de 1980, ele vai fazer referência também a um outro ensinamento mais antigo ainda. Mas os irmãos, eles sempre estão trazendo, porque sempre tem os novos, né? Os novos na fé, os novos batizados, que às vezes não acompanharam ainda esse ensinamento. Então diz assim: nesse texto trataremos alma e espírito como sinônimos para a simplificação do entendimento. Então quem estava na semana passada, quando eu falei ali a respeito da alma e do espírito, então eu coloquei escrito lá alma, né, barra espírito. Quando eu fiz assim, né, ó, alma, então eu fiz barra espírito, né? Por que, irmão? Aqui. Por que eu fiz dessa forma? Porque aí simplifica a forma com que nós entendemos. Porque tanto alma como espírito, irmãos, é a parte imaterial dentro de nós, né? É a parte que está dentro de nós, que é algo invisível e é imaterial, é espiritual. Então, muitas vezes nós vamos ver na Bíblia se referindo a esses dois termos aqui, tanto alma como espírito, para se referir à parte imaterial do homem. Então, a parte material é a parte carnal, que é esse corpo que nós temos, né, que vai para o pó, e a alma barra espírito, né, nós nos referimos à parte espiritual do homem, que aí existe, sim, uma divisão entre alma e espírito, mas depois nós vamos ler lá em Hebreus 4:12 e nós vamos ver uma particularidade, né? Então existe a alma e o espírito, mas quando nós falamos no dia a dia, às vezes nós se referimos à alma e às vezes a espírito, né? Vamos lá, eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos, então diz assim: a morte é um fato triste e trágico, um grande castigo, uma sentença fatal divina ocorrente sobre o corpo físico, sob a natureza biológica em decorrência do pecado. Todavia, como o ser humano é composto de espírito e alma e corpo, e aí cita 1 Tessalonicenses 5:23, a morte rompe essa unidade, separando-as. Entretanto, essa lamentável determinação não abrange o espírito humano, o eu interior que é imortal
e que subsiste à morte do corpo, não sendo possível que ele, o espírito humano, deixe de existir. Essa nossa essência é eterna e imaterial, sendo o cerne da nossa consciência, emoções e sentimentos, e em tempo algum poderá ser esvaziada desses atributos divinos que nos foram comunicados. Então, pense, irmãos, ficou até mais simples, né, do que o tópico de 1980. Esse ensinamento. Então, o que é mostrado aqui, né? Que nós somos um ser uno, né? Nós temos a unidade, né? Aqui. E essa unidade, irmãos, que nós temos, ela nos faz, essa unidade que nós temos, ela nos faz ser um ser uno. Embora somos dotados de corpo, alma e espírito, mas nós somos um só. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e mesmo assim é um só. E então, quando nós observamos isso, é dito que o espírito humano, né, essa parte espiritual e material do homem, ela é algo que não morre, ela é imortal. Então, quando uma pessoa ela falece, o que morre nela vai ser o corpo, né? Vai ser o corpo e não a alma e o espírito em si, né? É isso que o tópico quer nos referir aí, né? Então, essa parte imaterial do homem, né? Essa parte imaterial, ela é eterna, né? Ou seja, aí entra naquela parte da escritura em que diz, né, que o espírito, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, né? Então eu achei por bem trazer esse tópico aqui para os irmãos, né, para os irmãos verem como que a nossa igreja ela trata esses assuntos aí, né? Então não dá para nós separarmos alma e espírito. Haja visto, irmãos, quer ver? Vamos abrir a Bíblia aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então os irmãos tiverem a Bíblia aí, vamos ler aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o escritor de Hebreus, ele faz uma comparação alma e espírito com juntas e medula, né? E aí, nesse sentido, que a alma e o espírito eles estão tão unidos entre si, né, que somente a palavra de Deus ela sabe bem certinho qual é a divisão entre a alma e o espírito, né? Aonde que termina a alma e começa o espírito, e aonde que termina o espírito e começa a alma, né? Então, somente a palavra de Deus, somente Deus sabe certinho. Então, nós seres humanos, embora nós tentamos explicar essas coisas, né? Nós podemos dizer que é algo muito além da nossa compreensão, né? Nós entendermos. E muitas vezes, para simplificar, é mais fácil fazermos assim, né? Alma e espírito. Até porque, se nós formos ver lá na Escritura, nós vamos ver que a Bíblia vai falar, né? Sobre a salvação da alma, né? Como foi dito lá, né? Na semana passada, que a salvação é somente da alma. Também é da alma, mas a salvação também é do espírito, né? Aproveitar que os irmãos estão com a Bíblia aberta, abram aí em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 5. Vai falar bem assim, ó. Aqui é só para contextualizar, né?
é quando das pessoas lá da igreja de Corinto estava pecando, né? Estava saindo com a mulher do pai dele, né? E aí Paulo dá essa orientação para corrigir esse irmão que estava fazendo muitas coisas erradas, estava pecando lá, né? E aí Paulo ele fala assim, no verso 5, 1 Coríntios 5:5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, né? Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre salvação de alma, ela também fala sobre a salvação do espírito, uma vez que nós somos uma unidade, corpo, alma e espírito. Então nós devemos sim lutar pela nossa salvação no sentido de purificar o nosso corpo, purificar nossa alma e purificar o nosso espírito. Como o apóstolo Paulo também, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre nos purificarmos, né, o nosso espírito. Então, eu achei por bem explicar para a Irmandade, né, porque como a parte de perguntas e respostas às vezes fica um tempo muito apertado, né, para nós respondermos bem, dirimir bem assim a dúvida. Então eu trouxe essa parte aí para que a Irmandade fique ciente, né, dessa particularidade aí. Então deixa eu trocar de slide aqui, irmãos. Então vamos lá. Aqui, estamos aqui nesse slide, vamos fazer um resumo, irmãos, de Gênesis capítulo 3. Então, Gênesis capítulo 3, o que Gênesis, vamos fazer um resumo aí, para que a Irmandade fique ciente do que nós vamos tratar, né? Então, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 3... Deus dando a ordem para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Isso ele faz lá no capítulo 2, se eu não me engano, verso 16 e 17, né? Deus vai dar essa ordem para Adão. Mas nós vamos encontrar no capítulo 3 essa mesma ordem dada para o homem ali e para a mulher. Então Deus deu essa ordem para o homem e aí a mulher já estava ciente dessa ordem aí, né? Depois nós vamos ver aparecendo uma serpente conversando com Eva, né? Nós vamos identificar essa serpente aí. Aí Eva desobedece à ordem de Deus e come do fruto e também dá para Adão, né? E o casal se esconde de Deus, percebe a sua nudez e se cobre com folhas de figueiras. E aí depois temos o desfecho, que é Deus sentenciando o casal e a serpente, e expulsa eles do jardim e coloca querubins para guardar a entrada e também uma espada inflamada ali na entrada do jardim. Então essa é a narrativa de Gênesis capítulo 3, certo? Nós vamos entrar aí no capítulo 3 de Gênesis. Irmão, se tiver alguém que se habilita a ler os capítulos, né? Na semana passada teve o irmão Jonathan e a irmã Cristiane que nos ajudaram na leitura. Então, se tiver alguém que pode se voluntariar para eu ir chamando, né? Conforme tiver necessidade, aí os irmãos podem se voluntariar. Ó, tem a irmã Rosa. Se tiver mais alguém, pode levantar a mãozinha, daí eu já fico sabendo aí quem que pode nos ajudar na leitura. A irmã Rosa, quem mais? A irmã Cristiane tá aí também? Deixa eu ver quem tá tanto aí que pode nos ajudar. Então, conforme eu for precisando, eu vou pedir para os irmãos, tá bom? Se os irmãos puderem, para a gente agilizar. Irmã Rosa, a irmã pode ler para nós Gênesis capítulo 3, versículo 1 e o 2. A irmã pode ler para nós?
Eu já vi o convite, irmã Rosa. Pode abrir o seu microfone. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Isso, Deus abençoe, irmã. Amém. Veja aqui, irmãos, que nós vemos algumas particularidades dessa parte da escritura aí, né? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que aparece uma serpente, né? Que a Bíblia vai falar que ela é a mais astuta, e aí nós vamos entender por que a Bíblia chama ela de astuta, certo? E aí, essa serpente, ela chega falando com Eva, como quem não quer nada, né? Aproveita que Eva está ali naquele local, e aí ela vai e fala, né? É assim que Deus disse, né? Ela fala, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ou seja, ela puxa um assunto com Eva ali, né? E aí a mulher corresponde para a serpente. E aí, conforme a irmã Rosa leu, né? Então a mulher vai falar, mas não, a gente pode comer das árvores do jardim, né? Aí é essa resposta que ela já dá uma deixa para a serpente. Mas irmãos, vamos analisar quem que é essa serpente, né? Quem que a Bíblia narra que é essa serpente? Primeiramente, vamos analisar essa palavra astuta. Eu vou abrir aqui o quadro branco, irmãos. Aí a irmã Andressa. Irmã Andressa, vê para mim se abriu o quadro branco aí. Se todos estão vendo, né? Sim, irmão. Então, então nós vamos analisar aqui Gênesis. Então, Gênesis capítulo 3. Deixa eu só... Então, Gênesis capítulo 3. Deixa eu só digitar melhor aqui, irmãos. Fazer assim para todo mundo ver. Então, Gênesis capítulo 3. Deixa eu só apagar esses rabiscos aqui, irmãos. Irmãos. Então, Gênesis capítulo 3, irmãos, ele vai falar sobre essa palavra aí, astuta, certo? Essa palavra astuta. Se os irmãos puderem não mexer na tela do celular, né? Porque senão vai ficar aparecendo esses rabiscos aqui. Tá bom, irmãos? Então, essa palavra astuta, irmãos, ela é uma palavra hebraica. Se os irmãos quiserem anotar, ela é a palavra hebraica auron. É hebraico isso aqui, tá, irmãos? Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei a palavra da forma que pronuncia, porque se eu escrever em hebraico aí, né, nem eu consigo ler direito aqueles caracteres hebraicos, né? Então essa palavra auron, né? Essa palavra hebraica, ela é quase igual à palavra nudez. A palavra nudez, eu vou colocar aqui embaixo, ela é al-rome. Então, é al-rome, certo?
ela é quase igual a essa palavra. Quando nós analisamos essas duas palavras, é como se fosse assim, vamos supor, a palavra coberto, no português, coberto e descoberto. Sabe essas duas palavras que são quase igual, se não for o prefixo, né? Coberto e descoberto. É quase igual essas palavras. É a mesma coisa quando nós falamos nudez e astuta, né? Por que isso é interessante, irmãos? Porque a palavra astuta no hebraico, que foi a língua, como nós aprendemos no primeiro encontro bíblico, foi a língua original que a Bíblia foi escrita. Essa palavra astuta, ela significa literalmente alguém que se cobre, que se cobre. Ou seja, alguém que usa uma cobertura para poder enganar, né? Alguém que usa como se fosse uma fantasia para poder enganar. Quando nós vemos aqui, né, em Gênesis capítulo 3, a Bíblia está falando a respeito de outro personagem. Não está falando da serpente animal, né? Não está falando da serpente animal ali. Ela está falando de algo que está usando astutamente a serpente como uma cobertura. Vamos ver quem que a Bíblia identifica que é esse ser. Agora abram aí, irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, no verso 7. 12, verso 7. Quem que pode ler para nós? É o irmão Genesi, que está de mão levantada? Isso, ele tá com a mão levantada. Vou abrir o som dele. Já abri já o microfone, Genesi. Repete aqui, irmão. É Apocalipse, capítulo 12, verso 7. No versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Agora pode ler o 8 e o 9, irmã. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o Senhor de todo o mundo. Sim, foi tirado para a terra. Foi atirado para a terra, Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isso. Irmã, como que é o nome da irmã? Genesi. Tá bom. Eu já vou gravar aqui. Então, a irmã Genesi e a irmã Rosa, né? Que estão colaborando aí com nós. Quem mais quiser colaborar, só levantar a mãozinha. Deus abençoe, minha irmã. Nós vemos aqui que lá em Apocalipse identifica, o apóstolo João, ele vai identificar quem que é essa serpente. Ele fala que era a antiga serpente, ou seja, se referindo a quê? Se referindo a Satanás, o diabo. Aí agora eu vou fazer uma coisa aqui, irmãos, considerar aqui o nome Satanás e o nome diabo, tá bom, irmãos? Porque muitas vezes os irmãos ficam com receio, né, de falar a palavra Satanás e diabo. Então os irmãos vão aprender hoje aqui. Essa palavra aqui, irmãos, deixa eu só aumentar aqui.
Então, essa palavra Satanás, certo? A palavra Satanás, ela vem de uma origem, irmãos. Ela vem de uma origem que ela significa opositor ou inimigo, certo? Essa é a palavra que vem lá do hebraico, um hebraico Hassatã, né? Vem do hebraico. E aí chegou na nossa língua como Satanás, né? Pegou um pouco do grego ali, né? Então, o significado desse termo aqui é opositor ou inimigo, certo? E a palavra diabo, ela significa mentiroso, né? Ou aquele que calunia, né? E dentre outros tipos de significado também. Então, irmãos, esses dois termos aqui não são nome daquele anjo que se rebelou contra Deus. Não é o nome dele. Isso foram apelidos que a Escritura deu para ele, porque se refere ao que ele é, que ele realmente é inimigo e ele é mentiroso, né? Ele realmente é um adversário e ele é mentiroso. Então, Satanás e diabo não é o nome próprio daquele ser do mal, né? Que se rebelou contra Deus e está que é o adversário das nossas almas. Não é o nome. Então não precisa ter medo, falar assim, não, ó, eu não vou falar esse nome que, meu Deus do céu, eu não vou falar diabo, não. Tanto que a Escritura, irmãos, a todo momento ela vai falar Satanás e diabo. Porque foram, por assim dizer, apelidos dados para ele para se referir ao que ele é. E de fato ele realmente é um adversário, é um inimigo, ele é mentiroso, caluniador, né? Ele nos calunia, ele nos acusa, né? Também pode ser diabo, pode ser traduzido como acusador, né? Traidor também pode ser traduzido. Então, os irmãos não precisam ficar com esse receio, tá, irmãos? Hoje aqui nessa aula aqui, nós aprendemos o significado desses dois termos. Então, toda vez que os irmãos estiverem falando esses termos ou ler na Bíblia a respeito disso, os irmãos vão estar sabendo que realmente a Bíblia está falando o que verdadeiramente o adversário ele é, que é realmente um diabo mentiroso, opositor, traidor, né? E ele realmente é um inimigo. Então, quando o apóstolo João vai falar lá, o apóstolo João já identifica quem que é. Ele já fala que era a antiga serpente, né? A antiga serpente. Os irmãos não reparam que falha de vez em quando a caneta aqui. Então, é a antiga serpente da onde? Lá de Gênesis capítulo 3. Era a antiga serpente, lá de Gênesis capítulo 3. E aí nós pegamos aquela palavra hebraica para astuta e vemos como o diabo ele usou a serpente para se camuflar, né? Ele usou a serpente para se camuflar e falar com Eva e enganar Eva, né? E aí, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3. Então, volta para lá, para Gênesis capítulo 3. E aí, irmãos, nós vemos aqui esse diálogo que a mulher faz com a serpente. E aí, como nós vimos,
a serpente aqui, irmãos, existe muitos eruditos que eles vão falar que essa serpente aqui, ela era um ser brilhante. Um ser brilhante. Por quê? A palavra serpente, no hebraico, ela pode ser traduzida de várias formas. Ela pode ser traduzida como serpente, ela pode ser traduzida como cobre, diferente de cobra, irmão. Cobre, um cobre polido. Então, um cobre polido ou aquele material de metal bem polido e bem reluzente, certo? Bem polido e bem reluzente e brilhante. Então, existe duas conotação aí. Conotações, né? Pode ser que Moisés, quando escreveu isso, usou a palavra serpente também propositalmente, para se referir a esse ser que, embora fosse numa forma de serpente, né, que estava ali na árvore, também era um ser brilhante. E aí entra lá com o que o apóstolo Paulo fala lá, que Satanás ele persiste a se transformar em um ser de luz, né? Ele tenta enganar nós como um anjo de luz, né? Ele aparece de uma forma reluzente, brilhante, para que ninguém se espante com ele, né? Ele vem dessa forma. Vamos continuar aí. Quem que pode ler o versículo 3, aí o 4 e o 5? 3, 4 e 5. Irmã Priscila. Já abriu o microfone, meu Priscila. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Priscila. Olha, tô gostando de ver Amém. a Irmandade tá animada hoje para colaborar na leitura. Continuem assim, tá, meus irmãos? Então, vamos ver aqui. Você vê que o diabo, ele... Deixa eu fechar aqui, irmãos. O diabo, ele chegou, né, se camuflando ali numa serpente, né, de forma astuta, se cobrindo, não mostrando a sua verdadeira identidade, né, e começa a puxar assunto com Eva. Eva, que era mais nova ali da criação, né, por que ele não chegou para Adão? Não, ele chegou direto com Eva. Porque Eva tinha acabado de ser criada, talvez não teve muito tempo, né, de comunhão com Deus, não teve muito tempo ali com o próprio Adão. E aí ele chega para ela e puxa um assunto, como quem não quer nada, e fala, é assim que Deus disse, que vocês não podem comer de toda a árvore. E aí a mulher já entra no assunto dele, que deveria ter tampado os ouvidos, mas não, ela entra no assunto da serpente e fala, não, a gente pode comer das árvores do jardim. Aí ela vai falar sobre a ordem de Deus, ela fala assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele. E aí, veja, irmãos, olha o que ela fala, nem nele tocareis, para que não morrais. Aproveita que os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, e vamos no capítulo 2, no verso 16. Olha, eu vou ler o 16 e o 17 e os irmãos tentem identificar se existe essa frase aqui. Não comereis dele, nem nele tocareis. Olha a ordem de Deus que Deus deu para o casal. E ordenou o Senhor Deus, capítulo 2, verso 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo,
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, vocês viram que não tem essa frase. Não tem essa frase, não tocar não tocar no fruto. Veja que Eva dá uma acrescentada no que Deus falou, né? Quando ela dá essa acrescentada aí, que depois nós vamos analisar essa parte aí lá na aplicação pessoal, Satanás já vê uma fraqueza nela. E aí já vê uma fraqueza nela, e aí é que ele vai falar aqui o verso 5, né? E ele vai falar lá, porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, vai se abrir os vossos olhos, e vocês vão ser igual a Deus, vocês vão saber o bem e o mal. Nossa, olha o marketing que ele fez aqui, né? Ele fez um marketing muito bonito para Eva. E quando nós vemos isso, irmãos, nós vemos que o diabo, ele é especialista em deixar algo errado se parecer ser certo, né, aos nossos olhos. E aí, nós vamos analisar, vamos dar uma parada aqui, irmãos, e nós vamos ver sobre essa árvore do bem e do mal, né? Eu vou abrir aqui novamente o quadro branco para que fique bem didático aqui para os irmãos. Quando nós vemos sobre a árvore do bem e do mal, então aqui vai sobre a árvore da ciência do bem e do mal, certo? O que seria isso, irmãos? Do bem e do mal. O que seria essa árvore da ciência do bem e do mal? Irmãos, toda ciência, ela é um conhecimento. Até aí tudo bem, né, irmãos? Toda ciência, ela é um conhecimento. Então, tudo quanto é ciência, ela corresponde a um conhecimento que nós temos, mas não é apenas um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental. Por isso que quando nós dizemos assim, tal pessoa tem ciência disso, tal pessoa tem ciência que ela está doente, ou seja, ela experimenta aquela condição de doença. Tal pessoa, ela está ciente de que ela não tem condições de tal coisa, ou seja, ela experimentou o fato de ela não ter condições de algo, né? Então, toda ciência, ela corresponde a esses termos aqui. Então, conhecimento experimental. A árvore da ciência do bem e do mal, ela corresponderia a uma experiência humana de tanto conhecer o bem quanto conhecer o mal. E Deus, ele quer poupar o ser humano de conhecer tanto o bem como o mal, mas ele só quer que o ser humano conheça o bem. E quando Deus ele dá essa ordem, é que ele quer que o ser humano ele não conheça o mal por experiência própria e saiba a diferença entre o mal e o bem. Trocando por miúdos, né, para os irmãos entenderem, talvez está ficando até muito técnico, a árvore da ciência do bem e do mal é um símbolo lá no jardim, e depois nós vamos tratar do que é o jardim, né? Semana passada nós já vimos que o jardim não era algo muito terreno, né? Aqui
era algo além disso, né? Era um local onde Deus passeava, era um local onde Deus plantou e fez ali um local todo belo e bonito, e era um local que mesclava com uma parte espiritual tão grande ali dentro do Éden. Até nós vamos ver ali como que Deus ele passeava no jardim. Mas, voltando a falar sobre a árvore, então ela é um símbolo. Símbolo do quê? Um símbolo de que Deus, ele é aquele que deve ditar para nós ou orientar o que é o bem e o que é o mal. Certo? Então, a árvore, aquela árvore ali, ela estava ali como esse símbolo. Então, o homem, se ele escolhesse não comer dessa árvore, ele estava dizendo que ele aceitava Deus como seu orientador, como seu mestre. E só Deus podia dizer o que era bem para o homem poder desfrutar e o que era mal para ele poder evitar. Certo? Mas vamos lá. Por que é importante nós entendermos isso? Porque agora nós vamos entender o que Satanás quis fazer com o ser humano. Por que ele entrou lá querendo fazer com que o homem desobedecesse a Deus? Deixa eu apagar aqui, irmãos. Aí nós já vamos... e os irmãos já vão abrindo aí. Abram aí em... 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 6. Os irmãos tiverem aí. 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 6. Quem que pode ler para nós? Daí nós já vamos adiantando aí. Quem pode ler, levanta a mãozinha aí para nós. A irmã Rosa. Se puder, irmã. Irmã Rosa. 1 Timóteo 3, verso 6. Pode abrir seu microfone, Rosa. Só um minuto. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. três, 6, né? Isso. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Isso, Deus abençoe, irmã. Ó, veja, nós vamos buscar informações da Bíblia para saber a respeito do que o adversário estava querendo ali. Depois eu vou pedir para a irmã Genesi ler um texto. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, Paulo vai falar sobre a soberba do diabo, certo? Ele vai falar que a pessoa que vai ser escolhida para o ministério, ela não pode ser novata, né, na fé, para que ela não venha se ensoberbecer, né, e cair na mesma condenação do diabo. Então aqui nós já vemos uma informação, que é a soberba do diabo. Agora, vamos lá para Isaías capítulo 14, que tradicionalmente é um texto que fala a respeito da queda do adversário. Isaías capítulo 14, e aí eu vou pedir para a irmã Genesi ler para nós. Capítulo 14 de Isaías, no verso 12, o 13, o 14 e o 15. Se a irmã puder. O microfone tá aberto, imagina se.
Sim. Aqui 12, 13, 14 e 15, né, irmão? Isso. Sim. Como caíste do céu, ó estrela, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isso. Deus Os que... abençoe. Amém. Aqui, né, essa tradução aí da irmã Genesi, né, fala o reino dos mortos. Acho que a nossa tradução tá inferno, mas não importa, é o mesmo sentido, né? Veja aí, irmãos, que aí Isaías ele vai falar de várias coisas. Eu vou anotar aqui. Então ele vai falar que o diabo ele queria subir acima de Deus, né? Acima de Deus. E depois o diabo ele vai falar que ele quer, além disso, ele quer se assentar num trono, certo? Ele quer exaltar um trono para ele. E depois ele fala que ele queria ser o quê? Semelhante a Deus, né? No verso 14 aí fala: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Vendo tudo isso, nós vemos uma soberba, a primeira informação que nós temos. Depois nós temos a informação que ele queria se assentar no trono de Deus, se subir acima de Deus, ser semelhante a Deus. E agora vamos lá para Ezequiel 28. E aí eu vou ler, como é bastante versículo, aí eu vou ler para os irmãos. Ezequiel 28. Eu vou ler para agilizar, tá bom, irmãos? É bastante coisa que nós temos para tratar hoje. Ezequiel 28, do 13 até o 19. Ezequiel 28, do 13 ao 19. Olha o que diz aí. Também é um texto que tradicionalmente, né, se refere ali ao diabo, né? A igreja primitiva cristã, lá na época dos apóstolos, já entendia esse versículo como referência a uma profecia sobre o adversário, né? Então, Ezequiel 28, versos 13 até o 19, diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fosse criados foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários.
Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Olha para a Irmandade ver. Eu vou colocar aqui outra informação que nós temos. Ezequiel 28. Então, do 13 até o 19, quais as informações que vão dar? Então, vão dar que ele era um querubim. Ele era um querubim, que é uma das categorias de anjos. Que ele estava no jardim de Deus. Ele estava lá no jardim de Deus, no Éden, né? Fala também que ele estava coberto de preciosidade, né? De preciosidade. Também, ali em Ezequiel, vai falar que ele estava estabelecido como, lá no monte, como guardião. Ele era um guardião lá no monte. Né? Depois vai falar que ele fez, no verso 16 aí, ele fez um comércio. Os irmãos gravem bem essa palavra aí. Ele fez um comércio e devido a esse comércio foi que ele pecou, né? E ele profanou. Devido a esse comércio, ele profanou. Ele profanou as coisas santas de Deus, né? Ele era o querubim protetor, guardião ou protetor. Deixa eu colocar aqui. Então, tido essas informações, né? Que ele elevou o coração, né? Por causa de uma formosura. Aqui, ó, preciosidade e formosura. Ó, tendo essas informações a respeito do adversário, nós vamos entender o porquê que ele quis que o homem pecasse, né? Então, o que aconteceu lá no céu? Aqui os textos vão falar algumas coisas, o porquê que ele se rebelou. Então, aqui em Ezequiel 28, vai falar que ele era um anjo muito belo, ele era um anjo precioso. A Bíblia vai falar que ele era mais brilhante do que essas pedras aqui, né? Do que essas pedras preciosas. Ele era um anjo que, para quem olhava para ele, via a beleza celestial, né? E aqui também fala que quando ele andava, né? Por assim dizer, tocava como se fosse uma música, né? E é daí que muitos tem aquele falando que ele fazia parte da orquestra do céu e tudo mais, né? Não tem como nós sabermos se de fato era, né? Mas aqui fala que no dia que ele foi criado, foi preparado os pífaros e os tambores, ou seja, tambor significa o ritmo, né? E os pífaros é como se fosse a melodia de que se tocava no templo, né? Usava-se o tambor para dar o ritmo e os pífaros para dar a melodia, como se fosse uma flauta, né, irmãos? É um instrumento de sopro. E aqui fala que conforme ele andava, todos admiravam, e aquela música, né? Nós não sabemos como é isso, né, irmãos? É algo muito um mistério para nós, mas que ele tinha alguma parte musical. Se referindo a ele, existia alguma coisa musical com esse querubim aqui, né? E aqui fala também que ele era um querubim ungido, ou seja, ele foi escolhido por Deus para uma missão, né? Que provavelmente é essa de ser o protetor lá do monte de Deus, o protetor ali do Éden, né? Ele estava ali relacionado com a criação de Deus, ele estava ali com uma incumbência dentro dessa parte aí, né? Ele era o guardião, o querubim protetor, né? Só que a Bíblia fala que ele quis
subir acima da autoridade de Deus, né? E aí a Bíblia também vai falar, aí em Ezequiel, que ele fez um comércio. Mas alguém pode dizer assim, mas o que ele fez? O que ele vendeu, né? Aqui, irmãos, não que ele estava vendendo um produto, né? Espero que os irmãos entendam. Aqui é totalmente espiritual, né? Eles não estavam vendendo um produto que as pessoas davam moedas para ele e tudo mais. Não. Aqui, o adversário, ele estava... Porque essa palavra comércio, ela também pode ser traduzida como propaganda, como marketing, né? Trazendo para a atualidade, né? Ela pode significar essas coisas aí. E quando nós vemos o que ele quis fazer, ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis subir acima do trono de Deus. Ele queria ser mais do que Deus. Ele era soberbo, né? Devido à sua preciosidade, devido a tudo aquilo que era belo nele. Aí, então, ele começou a fazer essa propaganda. E qual que era essa propaganda? A propaganda que nós vemos aí é que Deus não é um Deus bom, né? Que Deus, ele de fato, ele não é um Deus que quer o bem dos seus filhos. Não, ele quis transmitir para quem ele falava lá, que no caso eram os anjos, que Deus estava privando algo dos seus filhos. Que Deus estava privando algo dos servos e servas de Deus. E como que nós sabemos disso? Primeiro, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, a conversa que ele teve com Eva, né, que ele fala, tá vendo? Deus sabe que no dia que vocês comerem disso, vocês vão ser igual a Deus, vocês estão perdendo as coisas. Olha, Deus fez essa proibição, mas é porque ele está privando vocês de coisa boa, né? Foi isso que ele falou para Eva. Mas em outra ocasião, vamos abrir lá em Jó, capítulo 1, no verso 6. Quem pode ler para nós aí? Jó, capítulo 1, no verso 6. Veja que é a mesma narrativa, a mesma coisa que ele fala. Jó 1:6. Quem pode ler, pode levantar a mãozinha para nós aí. Irmã Cristiane? Já vi o convite, mas Cristiane pode ativar o mudo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Pode ler o 7, o 8 e o 9. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Olha para a gente ver. Irmã Cristiane, permaneça com a mãozinha levantada, eu vou pedir para você ler o verso 10 depois. Olha o que Satanás fala. No verso 9, porventura teme Jó a Deus debalde, né? Essa tradução, essa palavra é meio antiga, né? Mas o que ela significa? Será que é por acaso que Jó, ele serve ao Senhor? Essa palavra debalde significa isso, né? É por acaso, é sem ganhar nada que ele serve ao Senhor? Agora vejam a Irmandade, veja o verso 10 que a Irmandade, a Irmã Cristiane vai ler para a Irmandade aí. Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentando na terra. Olha para você ver a acusação que ele faz para Jó. Ele fala que Jó, Deus abençoe, irmã Cristiane,
ele fala que Jó não serve a Deus por acaso, né? Ele fala que as pessoas só servem a Deus quando tem algo que tem benefício para eles. Que as pessoas só servem ao Senhor, só adoram ao Senhor porque as coisas estão bem, porque as coisas são maravilhosas. Mas que Deus, na verdade, Ele está privando algo dos servos dele. Deus, ele sempre priva de coisas boas, quando ele proíbe você de fazer certas coisas, quando ele, pela palavra dele, fala que não pode tal coisa, isso, aquilo, que a vida nossa deve ser pautada assim, assim, assim. Isso daí é balela, isso daí é Deus querendo privar você de ser feliz, privar você do bem, né? Quando Deus fala que algo é mal, na verdade isso não é mal. Na verdade isso é bom, é que Deus que não quer que você desfrute desse bem. Esse é o comércio que Satanás fez no céu. E muitos anjos compraram essa ideia de Satanás. Compraram essa propaganda que ele fez de Deus. Inclusive, Eva também comprou essa ideia deles, né? Por assim dizer. Vamos voltar lá em Gênesis 3. Aí nós entendemos o porquê que ele quis fazer isso. E Deus, na sua sabedoria, como o diabo já tinha feito isso no céu, como o diabo já tinha feito esse comércio no céu, e muitos anjos tinham, a Bíblia vai falar em Apocalipse que 1/3 dos anjos seguiram a Satanás, né? Seguiram esse querubim ungido, né? O que aconteceu? Deus, na sua sabedoria, criou os seres humanos. E quando Deus, na sua sabedoria, cria os seres humanos, é como que se Deus estivesse querendo mostrar para o céu, né? Para toda aquela corte angélica, né? Que estava lá no céu, que existiam pessoas, existiam seres que iriam servir a Deus, sim, pelo amor, iriam adorar a Ele, sim, por aquilo que Ele é. E aí foi que Deus, na sua... É uma coisa maravilhosa, irmãos. Na sua onisciência, Deus, sendo o nosso Deus onisciente, que conhece passado, presente e futuro, criando Adão e Eva, ele sabia que um dia nasceria eu, você, nasceria a Irmandade toda que está presente aí, iria nascer um dia. E que nós seríamos uma resposta para o adversário. E aí, então, Deus faz o quê? Deus faz esse teste, então, com Adão e Eva. Coloca a árvore da ciência do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Porque Adão e Eva, escolhendo comer da árvore da ciência do bem e do mal, eles iriam ver, por experiência própria, de que o mal realmente é mal. De que Deus estava apenas sendo bondoso. Que Deus apenas está sendo o nosso pai protetor. Sabe aquela coisa da criança que você fala, não coloca a mão na tomada, não coloca a mão na tomada, e ela vai lá e põe, e daí ela vê que realmente você tinha razão? É a mesma coisa que acontece com o ser humano, irmãos. É a mesma coisa. O ser humano, ele acha que o mal, quando Deus fala, olha, não faça algo, que isso é mal. O ser humano acha que Deus está privando ele. Imagine, isso daí não é mal. Eu vou fazer e vou acontecer, né? O ser humano acha isso. E aí o ser humano fez o quê? No caso de Eva e Adão, foram lá e comeram da árvore. Quando eles comem da árvore, simbolicamente eles estão dizendo o quê? Que eles querem decidir por eles mesmos o que é bom
e o que é mal, né? E aí foi essa desobediência, essa foi a consequência. Que o ser humano, na realidade, ele está querendo dizer que ele é apto e capaz de decidir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, né? Por experiência própria ele pode fazer isso e fazer aquilo. E aí ele caiu também, comprou essa ideia do adversário. Só que o ser humano hoje nós vemos, né, que realmente o adversário estava mentindo. Que realmente a vontade de Deus, ela é melhor para nós. De que o que Deus fala que é mal mesmo. E o que Deus fala que é bom, nós podemos desfrutar, né? Quando nós entendemos isso, nós vemos as coisas de Deus de melhor forma. Nós encaramos Deus e a palavra de Deus, quando ela fala que tem algo na Bíblia lá, tem lá, não cometa adultério, não cometa fornicação, né? E todas as outras coisas na Bíblia que fala, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Todas essas coisas é porque Deus está sendo bondoso com nós. Deus não quer que nós vamos lá na tomada e levemos um choque, né? E quando nós sofremos algo aqui nessa terra, desse mundo de aflição e de dor, e mesmo assim não largamos ao Senhor, nós estamos provando, né, que nós queremos o reino do Senhor na nossa vida. E aí entra lá na passagem, na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, né? Ou venha a nós o teu reino, né? Ou venha o teu reino, conforme a tradução aí que for usada. Quando nós mostramos para todos, né? Porque a Bíblia vai falar que nós somos assistidos até pelos anjos, né? E o adversário também nos assiste, né? Vê a nossa fidelidade, nós damos uma prova, né? De que nós servimos a Deus mesmo não tendo nada. Da mesma forma, ele acusou Jó. Jó mostrou que ele servia a Deus, sim, pela vida e pela morte. Mesmo sofrendo, não negou a Deus. E quando nós fazemos o mesmo, irmãos, estamos provando que nós não queremos comer do fruto da árvore do bem e do mal. Não, porque nós queremos que Deus dite para nós o que é bom e o que é mal, né? Nós queremos Deus como nosso rei. Nós queremos o reino de Deus governando a nossa vida. E não nós governando nós por nós mesmos, né? Acho que ficou claro aí. Vamos continuar, irmãos, que já tem bastante coisa aqui. Então, nós vemos aí que Deus coloca essa árvore. E essa árvore é como se fosse ali... parece que o adversário teve certo êxito, né? Quando ele convenceu Eva. Eva deu o fruto lá para Adão. Parece que o adversário teve um êxito. Parece que ele venceu. Mas a história não para por aí. Se a história parasse ali em Adão e Eva, realmente o adversário tinha tido sucesso. Mas a história não termina por aí. E aí é que Deus, né, quando a mulher ela come desse fruto e dá para Adão, né? Aí no verso 7, Gênesis 3, verso 7, vai falar: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, na hora bateu o desespero. E agora? E começaram a ver algo diferente neles, né? E nesse momento, o que o adversário faz? Vai de fininho. Ele ajuda a pessoa a errar, a pecar. E depois ele faz o quê? Larga a pessoa e sai de fininho.
E quando ele estava saindo de fininho, a voz do Senhor, verso 8 aí, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Quando eles ouviram a voz de Deus, o que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor. Se esconderam no meio das árvores. E aí o Senhor chama Adão e fala: onde estás? Alguns ateus, irmãos, eles têm usado esse versículo e falam: mas Deus não é onisciente? Deus não sabe de tudo? Por que ele perguntou onde que estava Adão? Deus, ele não pergunta aqui Adão, onde você está? Ele não pergunta porque ele não sabia. Não. Todas as vezes que Deus faz alguma pergunta para o ser humano, é porque ele quer que o ser humano responda. E a partir do momento que nós respondemos algo para Deus, nós também caímos em si com algum erro que a gente faz. Sabe quando você fala para uma criança, quem é pai, mãe aqui, quando você fala para uma criança e fala assim, viu, você sabe que isso daí tá errado, né? E a criança olha para você ou ela responde que sim, e aquilo dentro dela causa aquele pensamento de que ela entendeu que realmente está errado. É isso que Deus quer fazer. Onde que você está, Adão? Ele queria que Adão fosse lá voluntariamente e falasse: olha, estou aqui, Senhor, eu errei assim, assim, né? E aí Adão faz isso. Só que olha o que Adão faz, verso 10. Ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Ou seja, ele vai diante do Senhor, mas ele tenta usar desculpas, né? E aí Deus fala, no verso 11, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? E aí, os versículos seguintes vão mostrar o quê? Adão colocando a culpa na mulher, né? E aí ele fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, colocou a culpa na mulher e a culpa em Deus, certo? Aí Deus chega na mulher e fala assim, por que fizeste isso? Verso 13. E aí a mulher fala, foi culpa da serpente lá, ela que me enganou. E aí por isso que eu comi. E aí Deus vai lá na serpente, né? E aí o verso 14 o Senhor fala, né? Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, aqui mostra a sentença do Senhor. Conforme nós vimos, o Éden, ele não era um local, nós vimos semana passada, né? O Éden, ele não era um local assim, apenas um local no meio do mato, né? Não era. Ele era um local também espiritual, né? Em que o homem estava inserido. Foi um local que Deus preparou ali naquela região ali, como se fosse o reino de Deus ali naquele local. Tanto é que nós vimos na semana passada que a Bíblia vai falar assim, que Deus plantou o jardim no Éden, né? E aí Deus pegou o homem da terra, né? Pegou o homem da terra e o colocou no jardim, né? E aí, hoje nós vamos ver que esse homem que está ali no jardim, ele vai ser expulso para outro lugar, né? E aí esse lugar que é o Éden, ele é protegido por Deus para que o homem não entre mais, né? E aí a árvore que estava lá, que era a árvore da vida, ela vai ser encontrada lá em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse? Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem puder ler para nós, já pode levantar a mãozinha. Apocalipse 2, verso 7. Quem pode ler para nós? Apocalipse 2, verso 7. Irmã Elaine.
Eu vou enviar o convite. Já enviei o convite, mas ainda, você não pode abrir seu microfone. 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha para você ver. Deus abençoe, irmã Elaine. Olha para você ver que a árvore da vida, que ela estava lá no Jardim do Éden, ela foi vista lá no meio do paraíso de Deus, né? João, aqui no Apocalipse, está tendo uma visão do céu e ele vê a árvore da vida no meio do paraíso de Deus. E esse paraíso de Deus, ele é visto aonde? Lá no céu, né? Ou seja, Deus não deixou esse paraíso aqui na terra, né? Deus o levou para si, para ele, aonde está lá no céu, que é esse paraíso de Deus que está sendo preparado, né? Que está lá preparado para nós. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3, irmãos? Vamos voltar lá. Então, aí Deus fez essa sentença, né? Aí ele faz a sentença para a serpente. E aí, existem alguns, irmãos, que falam assim, não, mas a serpente lá no Éden, a serpente tinha perna, e daí Deus, quando condenou ela perdeu a perna, por isso que ela rasteja, né? Irmão, se fosse tudo material, talvez até faria sentido essa interpretação. Mas conforme nós vimos, Deus está falando não com o animal, né? Mas ele está falando com Satanás, que estava escondido ali numa forma de serpente, né? E aí Deus fala aí no verso 14, né? Que ela seria maldita, né? E aí fala assim, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui se refere espiritualmente a Satanás humilhado, né? Satanás, ele, além de ser humilhado, né? De ficar sempre na baixeza das coisas mais baixas, irmão, que tem, Satanás está ali no meio, né? As baixarias do mundo, por assim dizer, né? Ele está ali no meio. E ali fala que ele vai comer pó. Quando a Bíblia fala dele comer pó, a Bíblia também fala que o homem, quando morre, ele vai virar pó. Então, simbolicamente e espiritualmente, entendemos, né? Como figura, como o apóstolo Paulo falou, né? Que tudo foi escrito como figura para nós, né? Se nós tomarmos aqui o Gênesis tudo como literal, irmãos, nós não vamos conseguir entender, né, a dimensão das passagens da Bíblia. Mas nós temos que entender também a parte espiritual, né? E aí, quando fala de Satanás comer o pó, ele vai viver sempre da mortandade humana. Ou seja, tudo aquilo que leva à morte, o pecado leva à morte, né? Os prazeres errados levam à morte, né? Tudo que leva à morte do ser humano, tudo que leva à morte espiritual do ser humano, o adversário se alimenta disso, né? Então, já é um ensinamento para nós aqui que nós devemos se apartar de tudo que é obras mortas, né? Tudo que traz mortalidade espiritual para nós, né? Tudo isso, nós devemos se afastar disso, né? Então, vamos lá, o verso 15, irmãos. Olha o verso 15 aí de Gênesis, capítulo 3. Esse verso 15, ele é dito que ele é o proto-evangelho, ou seja, na verdade é o primeiro evangelho da Bíblia, ele está aqui no verso 15. E aí, o verso 15 ele fala assim, ó: e porei inimizade entre ti, falando para a serpente, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ou seja, falando da semente da mulher e a semente da serpente, né? A descendência, por assim dizer. Esta te ferirá a cabeça,
Ou seja, a descendência da mulher, a semente da mulher, vai ferir a cabeça da serpente. E tu, serpente, né, vai ferir o calcanhar. Ou seja, ia ferir a semente da mulher. Aqui é a primeira profecia da Bíblia. A primeira profecia da Bíblia foi o Senhor que fez, foi o Senhor Deus. E essa primeira profecia, ela aponta para quê? Ela aponta para Jesus Cristo. Lembra que nós falamos que nós vamos encontrar Jesus em toda parte da Bíblia? Aqui nós encontramos Jesus também, né? Jesus, ele foi profetizado aqui em Gênesis 3,15. Então ele foi dito para a serpente que iria nascer, né, uma pessoa que iria destruir a serpente, né? Queria esmagar a serpente com o pé, né? Iria pisar na cabeça da serpente. Mas ao mesmo tempo, a serpente não ia deixar barato. Ela ia ferir o calcanhar, né? Ou a parte mais dolorida ali, né? A parte que ela alcançaria, né? A parte mais dolorida que ela alcançaria seria o calcanhar. Isso é espiritual, né, irmãos? Isso acho que todo mundo concorda aí que é espiritual, porque é uma profecia que Deus fez, né, a respeito da salvação do homem. Então, irmãos, nós temos que é muito bonito de você ver como que a história não parou ali. Deus, ele falou o quê? Não, a história não vai parar por aí. Esse primeiro casal escolheu me desobedecer, mas existem mais pessoas, né, que vão nascer da descendência deles, que vão escolher a mim e vão me adorar. Então, por isso que eu vou providenciar um Salvador para todos esses. E esse Salvador, ele vai vir da sua descendência, da tua semente, mulher. Vai vir. Por isso que Deus não destruiu Adão e Eva. Tem muitos que falam assim, mas irmão, por que Deus não pegou e já destruía ali Adão e Eva e já formava outro casal humano? Não. Se Deus destruísse Adão e Eva lá no passado, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje, né? Porque somos descendentes deles. Então nós não estaríamos, todos os irmãos aí que estão presentes não estariam aqui, né? Não teríamos nem a oportunidade de conhecer ao Senhor, né? E servir a Ele. Então Deus providenciou um Salvador. E providenciando um Salvador, Deus, Ele faz com que essa descendência de Adão e Eva vai ser aquela descendência que vai dar a luz a Jesus como Salvador. E aí no livro de Gênesis a gente vai ver o porquê que o diabo ele fica tentando a todo tempo acabar com a descendência, né? Só para fazer um adendo aqui, né? Fazer um resumo para os irmãos, o que nós vamos aprender mais. Por isso que o adversário vai tentar destruir a descendência de Eva. Ele vai tentar acabar lá com Caim, porque Caim não, irmãos, perdão. Abel, porque Abel era justo. Então ele pensou, pode ser que venha dessa descendência. Foi e tentou acabar com a vida de Abel. Aí depois ele tenta corromper a raça humana. Vamos ver lá em Gênesis 6. E aí assim por diante. A todo momento ele fica tentando acabar com a descendência. Porque ele não sabe de onde que vai vir o Messias. Da onde que vai vir o Salvador Jesus. E não sabendo, ele vai tentando todas as cartadas, né? É por isso que a história de Israel, quando nós formos entrar em Êxodo, Levítico, Números, nós vamos ver que a todo momento o adversário tenta acabar com aquela descendência das tribos e tudo mais. Então a Bíblia toda ela vai se resumir aqui em Gênesis 3,15. Essa profecia, que é a profecia sobre a semente da mulher que vai esmagar o adversário. E aí, como nós sabemos, né, o adversário tentou ali ferir e feriu, né, a Jesus no madeiro da cruz, né?
Vamos voltar aqui então. Gênesis capítulo 3, verso 16, né? Vamos fazer um resumo aí para ser rápido. Aí então Deus faz a condenação ali para Eva, né? Fala as consequências, né, do pecado, que vai ser a dor e também vai ser o domínio do varão sobre a mulher. Aí depois vai falar sobre Adão, que ele vai ter que ser o provedor da casa, ele vai ter que plantar na terra, ele vai ter que fazer todas essas coisas, né? E aí ainda ele fala no 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornará. E aí o ser humano, naquele momento, irmão, mas Deus falou que o ser humano, no dia que ele comesse do fruto, ele ia morrer. Por que ele não morreu assim que ele comeu? Não, mas ali seria o começo da morte, né? A Bíblia fala o quê? Que um dia para Deus é 1000 anos para nós, né? Os irmãos conhecem bem esses textos, né? A Bíblia fala isso. E Adão não viveu 1000 anos. Adão viveu 930 anos apenas. Ou seja, não durou um dia para Deus, né? Ele não durou um dia. E também quando ele comeu, começou a morte. A morte física, que ele começou a se degenerar, né? E também começou a morte espiritual. Porque ali naquele momento ele perdeu a comunhão com Deus, que é a morte espiritual. E aí depois narra aí no texto que Adão chamou Eva, né, de mãe de todos os viventes, no verso 20. E aí, pegando carona lá naquele assunto de semana passada, que as pessoas falam, mas tinha outros povos vivendo, né, naquela época, Adão e Eva não é o primeiro casal. Aí esse texto ele refuta, né? Porque aqui fala que Eva é a mãe de todos os viventes. Então, se a Eva é mãe de todos os viventes, todos vieram por ela, né? E aí nós vimos semana passada sobre algumas descobertas científicas, né? De um descendente só, né? Aí vamos lá. Aí no 21 diz bem assim: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Irmãos, aqui é uma coisa tão bonita que nós vemos Jesus também. Nesse momento, Adão e Eva pecou, né? Conforme muitos irmãos sabem, né? No sistema da lei de Moisés, quando uma pessoa pecava, ela tinha que oferecer um animal em holocausto, né? E oferecendo esse animal, a vida desse animal ficava como pagamento pelo pecado, né? Ou seja, o que Deus queria ensinar? Queria ensinar que toda vez que nós pecamos, nós estamos perdendo a vida. E para a gente não ser condenado e morrer, né? Alguém tem que morrer em nosso lugar. No caso, na lei mosaica era o animal, né? Alguém tem que morrer no nosso lugar. Isso estava apontando para quem? Apontando para Jesus Cristo. Que Jesus foi o que assumiu o nosso lugar. Quem merecia a condenação era nós. Mas Cristo morreu em nosso lugar, né? E aí, Deus faz o quê? Deus sacrifica um animal, provavelmente ali um cordeiro, né? Ele sacrifica um animal, derrama ali o sangue, né? E aí ele faz túnica de pele de animal para Adão e Eva. Ou seja, cobre a nudez de Adão e Eva. E aí na aplicação pessoal nós vamos entrar nessa parte aí. O que significa isso, né, para nós? Então isso já estava apontando para Jesus. Já estava apontando para Jesus como o cordeiro que cobre nós, né, com a sua justiça, o seu sangue nos cobre, né? O seu sangue nos cobre, o seu manto de justiça nos cobre, né? E aí depois, ali fala, né, no 22, né, que Deus fala:
Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, né? Ou seja, o homem, ele se colocou na posição de Deus. Ele se colocou na posição de Deus, achando que ele é digno e ele sabe o que é o bem e o mal, né? Ele quis ser igual a Deus nesse sentido, né? E aí Deus fala assim: ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Semana passada nós vimos que o homem foi feito da terra. E depois que ele foi feito, foi que Deus formou ali um jardim e pegou ele daqui e colocou ele lá no jardim. E aí, Adão agora é expulso do jardim para onde? Para a terra da onde ele foi formado, né? Que é essa terra nossa aqui, né? Que é esse mundo de labor, né? Esse mundo de aflição. E aí o homem foi lançado fora do jardim e veio para essa realidade nossa. Quando ele veio para essa realidade nossa, Deus fez o quê? Colocou lá anjos, querubins protegendo, né, para que o homem não entrasse lá. E isso foi uma misericórdia de Deus. Porque se o homem, irmãos, se o homem ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Ia viver eternamente com doença, com velhice, com problema. Ia viver eternamente assim, né? Isso foi um ato de misericórdia da parte de Deus, né? E assim concluímos aí o capítulo 3, irmãos. Nós já estamos aí com um horário meio avançado. Os irmãos que tiverem alguma pergunta, alguma consideração a fazer aí, podem levantar a mãozinha para a gente finalizar essa parte aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar aí. Irmã Genesi? Já enviou o convite, irmã Genesi, pode abrir seu microfone. Ô, irmão, essa parte do jardim, né, se nós, né, o homem, né, tivesse provado, né, eu queria que o irmão repetisse essa parte, porque nessa parte eu tinha saído daqui do quarto e não ouvi direito. Que o irmão, eu peguei a parte que o irmão falou que foi por misericórdia de Deus, né, não deixar que o homem experimentasse, né, que botou o querubim para guardar, né, porque nós íamos viver doente eternamente. Eu queria que me repetisse, porque eu só peguei essa parte. Tá bom, irmã. Então, conforme eu disse, né, foi uma misericórdia da parte de Deus. Por quê? Porque imagine se o homem ele comesse da árvore da vida. Se o homem comesse da árvore da vida, ele iria viver eternamente. Só que ele iria viver eternamente naquelas condições, aquela condição de independência de Deus, aquela condição de consequências ruins, né? Que foi o que o pecado trouxe para nós. Então, o pecado original lá de Adão e Eva trouxe o que para nós? Trouxe morte, doença, né? Trouxe o mal, né? Trouxe todas as consequências que vêm dessas escolhas más, né? Que nós fazemos ao redor da nossa vida, ao longo da nossa vida, né? Então foi misericórdia de Deus poupar a árvore da vida, deixar lá para o momento nós só vamos comer novamente do fruto da árvore da vida, né? E nós vamos poder obter a vida eterna, e isso espiritualmente falando, né, irmãos? Nós só vamos poder ter a vida eterna quando nós formos aperfeiçoados por Deus, né? Quando nós formos transformados e habitarmos a morada celestial. Quando nós habitarmos a morada celestial, é que nós vamos estar transformados e aí vamos ter uma vida eterna com o bem eterno, né? E não mais com o bem e o mal, né? Então isso é misericórdia de Deus. Mais alguém, irmãos? Pode levantar a mãozinha. Irmã Cristiane?
Pode abrir seu microfone, Cristiano, já viu o convite. Irmão Renan, por gentileza, Sim. tem essa parte que fala que quando o Senhor Deus ele foi falar com Adão e Eva, consta na virada do dia. E lá em Gênesis também, no capítulo 1, quando Deus deu a graça do irmão explicar sobre os dias da criação, estava constando tarde e manhã. E também o irmão explicou para nós sobre o alfabeto hebraico, que ele vai ser escrito da direita para a esquerda. Essa parte, quando o Senhor Deus deixou registrado tarde, manhã e virada do dia, ela está fazendo tipo uma referência como se fosse o passado, que para nós seria futuro, explicando sobre a onisciência de Deus, tipo na eternidade, que ele é o primeiro e que ele é o último. Por que ele faz assim? Para nós aqui, a gente sempre coloca, né? Manhã e tarde. Só que nas Sagradas Escrituras eles fazem essa inversão. Tem alguma explicação por que dessa forma, meu irmão? Deus abençoe pela pergunta, irmã. Por que a Bíblia fala sempre tarde e manhã, e não manhã e tarde, como nós falamos aqui no Ocidente? Por quê, irmã? Em Israel, né, desde que o mundo é mundo e a nação israelita ela está lá, né, eles entendem que o dia... porque eles não seguem o calendário que nós seguimos, que é o calendário solar. Eles seguem um calendário lunar, né, que é pela lua. Então, o dia para eles começa com o pôr do sol, né? Quando o dia começa para eles, é sempre 6 horas da tarde, que é a hora que o sol se põe. Quando o sol se põe, aí para eles começa um novo dia. E isso nós vamos ver, o Velho Testamento todo, ele vai ser dessa forma, né? Ele sempre vai falar sobre tarde e depois manhã, ou seja, o anoitecer e depois vem a manhã, né? Então, dentro da Bíblia, sempre vai citar dessa forma. E como foi Moisés que escreveu, né, o Gênesis, e nós vamos ver lá ao longo do Velho Testamento, fala sobre a cultura judaica, sempre eles vão citar assim, manhã, tarde e manhã, e não manhã e tarde, como nós fazemos no Ocidente, porque para nós o dia começa meia-noite, né? Para eles não, para eles começa às 6 horas da tarde. Mas eu achei interessante a irmã citar essa parte da viração do dia, né? Era o momento em que Deus visitava lá o jardim, né? E era bem na troca de dia no início, para eles era o início do dia, né? Para eles era o início do dia em que Deus aparecia ali, né? Que era bem no finalzinho da tarde, no início de um novo dia para eles, né? A gente, para nós não, para nós seria meia-noite, né? Mas é por causa dessa cultura, né? A cultura judaica que está presente dentro do registro bíblico, tá bom, minha irmã? Mais alguém tem alguma pergunta? Daí a gente já vai encerrar essa parte de perguntas. Mais um aí. Mais alguém tem alguma questão? Estão todos em paz, irmão. Tá? Então tá bom. Vamos para a aplicação pessoal, bem rapidinho, irmãos, para terminar, que acho que já é 10 horas já, né? Então, vamos terminar aqui, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 1, vamos aplicar a Bíblia na nossa vida. Então, Gênesis capítulo 3, verso 1, nós vemos o adversário, ele vem bem sorrateiro, né? Ele vem questionando a ordem de Deus. Quando o adversário ele faz isso, irmãos, ele faz isso a todo tempo. Ele sempre vai questionar a ordem de Deus. Ele sempre vai questionar aquilo que Deus falou para nós que não pode, que não é bem assim, ou Deus mandou numa palavra, né, uma pregação falando
para não ir por aqui, não ir por lá. Sempre o adversário ele vai questionar a ordem de Deus. Foi o que o adversário fez lá no passado e ele continua fazendo. Por isso que nós temos que estar alertas, irmãos, alerta com os ardis do adversário. Também no verso 1 aí, nós vemos como o adversário ele retirou a confiança que Eva tinha em Deus, né? Veja a forma que ele fala com ela. Ele questiona essa confiança. E aí Eva, inexperiente, começa meio que mancar para as duas opiniões, né? Mostrando essa confiança meio manca dela, né? Aí isso traz um ensinamento para nós. Nós não podemos titubear na nossa fé, né? Sempre que nós estamos falando algo sobre Deus, né? Sobre a nossa fidelidade a Deus, ela deve ser firme, né? Sem titubear. Mas será que é? Será? O será não é de Deus, né? Aí no verso 2, nós vemos Eva acrescentando algo, né, para a ordem de Deus. Irmãos, isso é muito perigoso. É perigoso quando a gente acrescenta algo para a ordem de Deus. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A Bíblia fala sobre algo, que nós não devemos fazer X coisa. Aí vem alguém e acrescenta algo. Fala, não, olha, você não pode nem tocar. Você não pode nem isso, você não pode nem aquilo. Todos esses acréscimos interpretativos, irmãos, é o que causa a ruína do povo de Deus. Tudo aquilo que é acrescentado na ordem de Deus, acrescentado na Escritura, tudo aquilo que é acrescentado, né, é algo que causa a ruína do povo de Deus, né? Por isso que nós devemos, se Deus fala assim, não faz tal coisa, né? Vou dar um exemplo aqui, irmãos, que tem, a maioria aqui é tudo irmandade, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Bíblia fala lá sobre nós, sobre as irmãs terem o cabelo crescido. Aí vai alguém e fala assim, não, mas olha, se você pentear o cabelo lá e tirar um pouco de fio do seu cabelo, você já está errando na presença de Deus. Se você fizer lá alguma coisa fora, o irmão já está acrescentando, entendeu? O irmão já vai estar acrescentando no que a palavra fala. A palavra fala cabelo crescido, né? Por isso que a Bíblia, ela sempre vai dar as orientações para nós. Por isso que muitos irmãos, né, quando vão dar, sei lá, os tópicos de ensinamento, os irmãos falam de uma forma e muitas vezes as pessoas tentam acrescentar aquilo que foi falado. E a doutrina, irmãos, ela não é pesada, né? Mas o que é pesado é que muitas vezes o homem ele acrescenta algo naquilo que Deus ele orienta para os seus servos, né? E isso é muito perigoso. Eva fez isso e o adversário viu uma brecha e entrou, né? Então que Deus guarde nós dessas coisas, né? E também, além do mais, para os irmãos que gostam aí de um movimento de oração, né? De orações aí com os irmãos, também tem que tomar cuidado para acrescentar as coisas com o que Deus falou. Às vezes Deus manda falar A para casa e aí o irmão quer falar B, C, D, E. Não pode também. Está acrescentando algo, assim como Eva acrescentou. Falou que Deus falou, não pode comer da árvore. Ela falou o quê? Não pode nem comer nem tocar. Ela já acrescentou. E aí o adversário entra. Então por isso que é importante. Servos de Deus, servas de Deus que são usadas por Deus, tem que ter essa sabedoria. Entender. Porque o adversário ele entra nessas brechas, irmãos. No verso 4, né, o diabo, você vê que o diabo ele minimiza as consequências, né, das coisas que Deus proíbe. Ele sempre vai minimizar. Ele vai falar, mas isso não é tão errado. Isso, mas, viu, isso não precisa. Ele vai minimizar. E aí o que acontece? Muitas vezes os jovens são inexperientes, os jovens acabam entrando, né, nessas. Viu, mas uma tatuagem não é errado. Ah, mas Deus ele quer só o seu coração, né? Ele sempre vai minimizar. Ah, mas esse namoro aí que você tá, né, não vai ter consequência nenhuma, só aproveite a vida.
e aí numa dessa vem as consequências da vida, né? E aí essas consequências a gente acaba que a gente fica sofrendo por longos anos, né? Então, no verso 5 também, nós vemos ali que Deus sempre questiona, o adversário sempre questiona Deus na intenção. Ah, mas Deus falou essa palavra, mas, viu, essa palavra aí, ela só tá ordenando você fazer isso, mas é porque Deus não quer ver você feliz, né? O adversário coloca isso na mente das pessoas, né? E não é a verdade, né? Deus, ele sempre quer o bem do seu povo. No verso 6, nós vemos que Eva, ela caiu nas 3 coisas, irmãos. Ela caiu na concupiscência, que a Bíblia fala, na concupiscência, que é o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Ela caiu nessas 3 consequências, né? Ou seja, ela viu que o fruto era bonito, era bom, né? Ela viu que era bom para comer, ela viu que era apetitoso ali o fruto, e ela viu uma consequência que ela podia ser igual a Deus, né? Caiu na soberba da vida. E tudo isso ensina a gente, irmãos. Às vezes a tentação, ela vem dessa forma, irmãos. Ela vem nessa forma. Ela aparece bonita, ela parece algo proveitoso para nós e algo que nós vamos ter benefícios, né? Aparentemente parece isso, mas aí a gente vê que é um prato do adversário. Aí, lá no verso 7, a gente vê que Eva deu para o marido, né, o fruto para ele comer. Irmãos, isso nos ensina que muitas vezes as pessoas, elas querem errar no coletivo. Elas erram, mas ela quer que outros errem também, né? Porque a consciência da pessoa fica mais leve quando ela erra e ela vê outro errando também, né? Então que Deus nos guarde dessas más companhias aí, irmãos. No verso 7 também nós vemos ali que eles costuraram folhas de figueira, né, para cobrir a sua nudez. Irmãos, quantos de nós tentamos remendar uma desobediência, né? Em vez de aparecer para Deus e confessar para Deus, tentamos dar aquele jeitinho, né? E isso mostra que Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez com as suas próprias habilidades, né? Em vez de chegar para Deus e confessar o erro a Deus, né? E fazer uma mudança de vida. Então que Deus nos guarde de nós não sermos assim, né? Não tentar argumentar com as nossas próprias justiças, né? Com as nossas próprias obras, tentar argumentar algo com Deus, né? Mas que Deus nos dê sempre o arrependimento. Glória a Deus. Depois no verso 8, nós vemos ali algo muito interessante, irmãos. Quando eu estava lendo essa parte, eu senti o Senhor falar muito claro assim, né? Vê que Adão e Eva, eles se esconderam no meio das árvores, né? Eles se esconderam lá no meio das árvores quando Deus passou. Irmãos, algo que Deus nos ensina nessa passagem, irmãos, é que muitos que erram, muitos que querem uma vida errada, né? Eles se escondem no meio das árvores. O que se simboliza as árvores? Simboliza as pessoas que têm frutos, né? Muitos se escondem. É por isso, irmãos, que nós vamos ver no meio das religiões, né, muitas pessoas que têm frutos bons, muitas pessoas que têm aquelas qualidades boas, mas também muitas pessoas escondidas no meio das religiões, no meio das igrejas, né, pessoas ruins, pessoas que só mancham a obra de Deus, só mancham o cristianismo, só mancha a igreja, mas porque estão escondidas lá, né? E isso nos dá um ensinamento também, irmãos. Que nós muitas vezes vemos isso e nos revoltamos, mas, irmãos, o Senhor é aquele que conhece a cada um. Ele conhece quem é a árvore que está dando fruto e quem que está escondido lá com uma má intenção. Glória a Deus.
E depois nós vemos lá em Gênesis 3:12, né? Um jogando culpa no outro, e isso não pode acontecer, né? Até mesmo no meio da família, irmãos. Até no meio do casal, um jogar a culpa no outro. Ah, eu tô errado por causa disso, eu tô errado por causa de você, eu tô isso. Isso daí só causa mais contenda, irmãos. Mais contenda e não chega no cerne da questão, né? Não chega numa resolução. Então que cada um assuma a sua própria culpa, né, irmãos? Depois nós vemos lá, né, em 3:21, Gênesis 3:21, a roupa, né, que Deus faz ali, a justificação por meio de Cristo, né? Que o Senhor nos cubra, né, por meio de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que ele cubra a nós com a sua justiça. E só por meio da justificação pela fé em Cristo é que nós podemos ser salvos, né, irmãos? Porque as nossas justiças são igual uma folhinha, né, tentando tampar nossa nudez. Mas a morte de Cristo, né, na cruz, a justificação de Cristo, o sangue de Cristo é o que verdadeiramente nos cobre e é que pode nos levar diante de Deus justos, né, e Deus olhar para nós e nos justificar pela fé em Cristo. Então é essa parte aí que vamos aplicar na nossa vida, né, irmãos? E nós cremos que o Senhor nos edificou nessa noite. Agora vamos concluir, irmãos, com uma oração. Aquele que sentir da parte de Deus pode levantar a mãozinha, orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse ensinamento que nós tivemos nesse encontro bíblico. Debaixo do sangue do concerto eterno, dobremos nossos joelhos em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito.